Bom, vamos lá, galera. Nossa próxima aula é sobre a descolonização da África, tá? Vamos lá. A visão eurocêntrica, né, construída a partir do século XV, né, quando os primeiros europeus começaram a explorar o continente e a sua população, né? Desde então, essa visão, né, é a visão de uma África representada no imaginário ocidental, né, geralmente como um continente exótico, né, pobre, violento também, né? Atrasado, místico, né? Que permanece até hoje, né, na nossa sociedade, né? Mas o que é o eurocentrismo, né, gente? A gente tem que entender o que significa essa palavra, né? O eurocentrismo ele é uma visão de mundo, né? Que tende a colocar a Europa, né? Assim como a sua cultura, o seu povo, a sua língua, etc., né? Como um elemento fundamental na constituição de uma sociedade moderna. Ou seja, sendo necessariamente ela a protagonista da história do homem. Que não é verdade, né, gente? A gente sabe muito bem que não é dessa forma, né? O que a gente pode entender como etnocentrismo e o eurocentrismo? É quando o termo eurocentrismo ele é utilizado somente em relação à Europa, né? E a sua posição de centralidade, né? A importância, né? Antes de outras histórias, outras culturas, né? E o etnocentrismo ele designa um tipo de conceito, né? Onde a cultura, né? E o indivíduo pertence e considerada correta, ou seja, enquanto as demais não são consideradas absurdas. Beleza? Bom, continuando, a gente vai falar sobre a partilha da África, tá? Esse imperialismo, ele dá início no século XIX e no século XX, né? Com a partilha da África, tá? Aqui a gente tem todo esse conceito da Revolução Industrial, tá? Que parte desse princípio que a maior parte da Europa, dos Estados Unidos e o Japão, eles participaram, né, ativamente da segunda Revolução Industrial, né? Bem, ao longo, né, dessa jornada, né, o mundo assistiu o desenrolar desse processo, né, que dava início no século XVIII, lá na Inglaterra, lá na primeira Revolução. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, isso tudo vai gerar guerra, tá? Presta muito atenção nisso. Isso vai gerar guerra. Por quê? Necessidade de manter a hegemonia dentro de um mercado, de ter o controle. Isso tudo vai gerar guerra, insatisfação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Durante a aula, tá? Então, o que acontece, né? Na Inglaterra, lá no século XVIII, voltando um pouquinho lá na primeira, isso já era difundido. E uma boa parte da Europa Ocidental, como Estados Unidos, o Japão, também participou desse processo, né? Nesse cenário, então, surgiram novas potências internacionais, né? Como a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos, né? O Japão, né? E esse conjunto de forças mais tradicionais, que é a Inglaterra e a França, né? Que contava com a industrialização e a base fundamental das suas economias para esse crescimento. Beleza? Aqui a gente está vendo aqui, ó, a concorrência tornou também cada vez mais acirrada. Ou seja, as empresas, né, formaram grandes monopólios e passaram a dominar o mercado. Essa aí vai ser a partilha da África. Vai causar insatisfação daqueles países que não ganharam o seu pedacinho de território. Beleza? Bom, como na América Latina, que já possuía os estados nacionais praticamente consolidados, né, e a Inglaterra, os Estados Unidos exerciam influências sobre essas potências europeias, né? Diga-se, né, o imperialismo, né? Mas o que significa esse termo, gente? Imperialismo. Imperialismo. Vamos lá. Primeiro a gente começa a falar sobre o termo. Enquanto essa corrida imperialista ela se desenvolvia na Ásia, na África, né? O continente latino-americano ele sofre, né, ação, né, colonizadora. Olha o imperialismo aí, ó. É aquele que vem, domina, coloniza, manda
e desmanda. Esse é o império, o imperialismo, né? Vem desse conceito aí. Ou seja, daquele país que já apresentava como uma grande potência no mundo, né? E os Estados Unidos da América em meados do século XIX. Ou seja, a tal presença desse imperialismo, ela se fazia notável através de que, gente? Da doutrina Monroe, né? E do Destino Manifesto, bem sucedidas na política do Big Stick, que isso a gente vai falar um pouquinho depois lá para frente, beleza? Bom, voltando aqui sobre a nossa segunda revolução industrial. O darwinismo social, gente. Todo mundo já ouviu falar nesse termo? Então, vamos lá. O darwinismo social, ele foi empregado, na verdade, né, para tentar explicar a inconstância pós-revolução industrial, tá? Sugerindo que os que estavam pobres, né, eram aqueles menos favorecidos, né, os menos aptos, vamos dizer assim, né, segundo a teoria de Darwin, Charles Darwin, né, aquele biólogo naturalista, né, e aqui a ideia dele é de quê? Que os mais ricos eles evoluíram economicamente e seriam os mais aptos a sobreviver. Por isso o termo que ele usava, né, dos mais evoluídos, tá? Portanto, essa civilização europeia tinha como uma missão sagrada, né, o pesado fardo do homem branco, né, de levar a civilização aos bárbaros e selvagens. Ou seja, esse povo inferior tinha necessariamente, né, necessidade, né, vamos dizer assim, né, de uma raça superior, né, bondosa, e se dispunha a oferecer aos cativos, né? E a gente vai ver isso também na Segunda Guerra Mundial, né? O Hitler ele tem uma característica, né, que vai levar essa ideia do homem, né? Esse conceito do ariano, né? Que ele teve seu auge no século XIX, né? E até a primeira metade do século XX. Qual era a ideia dessa raça ariana, né? Desse conceito, fazer uma raça pura, né? Uma nova inspiração, né? Uma nova descoberta da linguagem europeia, né? Esse conceito que propuseram que esses povos europeus tivessem essa etnia branca, caucasiana, né? E era descendente desse antigo povo ariano. Então a ideia deles era fazer uma raça pura, tá? Se o Hitler tivesse ganho a guerra, era isso que iria acontecer, tá? Bom, vamos lá. A dominação imperialista no século XIX recebeu o nome de neocolonialista, devido à nova formação desses impérios, né? Então vamos lá. Em linhas gerais, né, as regiões afetadas por essa corrida imperialista, ela encontra-se localizadas na Ásia, na América Latina, né, e se destacando na África. Um controle dessas áreas que não se deu necessariamente a partir da dominação política militar, mas através, né, na verdade, da ideia da economia e da supremacia comercial também. Na Ásia, por exemplo, Inglaterra, Japão, ampliaram ferozmente os seus mercados consumidores, né? Suas relações com diversos comércios locais, sem a interferência, sem interferência alguma, vamos dizer assim, né? E as questões administrativas também da região, desse modo, né? Por ser um lado que podemos observar, a colonização inglesa sobre a Índia, ela fundamentou-se no controle metropolitano, né? E também sobre as decisões políticas locais, que por outro lado, né, a gente vai verificar que essas ligações externas, né, não era necessariamente uma regra, tá? Bom, como a gente está vendo aqui, a Conferência de Berlim, tá, gente? O que foi essa Conferência de Berlim? Berlim já está dizendo que foi na Alemanha, certo?
Inicialmente, ela foi idealizada por Portugal, né? Porém, os alemães eles realizavam entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, né? Sob a liderança do chanceler alemão Otto von Bismarck. Guarda esse nome, gente. Vocês vão ouvir falar dele na Primeira Guerra Mundial, tá? É o comandante do Segundo Reich, tá? E esse evento, ele reuniu 14 potências da época, com o intuito de debater a ocupação da África, tá? E qual foi o resultado dessa conferência em Berlim? O estabelecimento das regras oficiais, né, de colonização, né? Além disso, a conferência gerou uma onda de assinatura de tratados entre vários povos europeus, que vocês vão ver que em momento nenhum a Alemanha não vai respeitar, tá? Então aqui vocês estão vendo o mapa que em 1913 vocês estão vendo como ficou estabelecido, né? Essa África colonizada, né? Parte aí da Bélgica, da França, da Alemanha, a Grã-Bretanha, Itália, Portugal, Espanha e os estados independentes, que eram uma variação de alguns outros, tá legal? Bom, o que é a descolonização? Vamos lá, galera. Bom, processo de descolonização, aí já está dizendo, né? Um processo pelo qual uma ou várias colônias, né, adquirem, né, ou recuperam suas independências, né? Quando uma colônia consegue recuperar a sua independência, qual é o processo de descolonização, né? Geralmente esse processo de descolonização ele acontece procedido por um conflito, né, entre as forças coloniais e seus colonizadores e acabam chegando num acordo, ou não, né? Mas a gente pode citar também na Argélia, que ocorreu uma guerra de libertação contra Portugal também, tá, gente? Aí vem as causas ao declínio das potências europeias e a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. A ascensão do nacionalismo asiático, africano, a influências, né, da Carta da ONU e os direitos, né, dos povos, né, o pan-africano, né, e a Guerra Fria e o desejo dos Estados Unidos e a União Soviética de ampliar os seus poderes, né, gente? A Guerra Fria ela não acabou até hoje, né? A gente sabe que isso ainda continua de uma certa forma, né, bem claro, né? Olha, os tipos de descolonização, né? A pacífica, independente era realizada, né, progressivamente pela metrópole, né, e violenta, que surgiam as lutas de emancipação, né? Que motivos de descolonização, gente? Decadência da Europa, sentimento nacionalista e a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Mais de 40 países né, conseguiram sua independência. Eu sempre costumo deixar bem claro, né, nas minhas aulas, né, que a gente fala assim, qual é o melhor chocolate que tem? Poxa, é da Bélgica, né? Poxa, mas lá, sei lá, que lá tem o cacau? Não, na África, né? Aí a gente vai citar outra coisa também que é bem bacana. Eu também costumo, né, brincar com os meus alunos e perguntar para eles se eles conhecem, né, que a Michelin é a melhor marca de pneu, até patrocina a Fórmula 1, né? E a gente sabe que lá na França ela não existe, né? A seringueira, né? Não é feita para esse tipo de evento. E de onde é que vem? É a África. Então eu sempre deixo isso bem claro, que é uma forma deles entenderem um pouquinho, tá? Aqui o conflito que a gente falou lá da Argélia e Portugal, né? É um conflito violento, né? Com mais de 1 milhão de mortos, né? Em 1962 também, a França vai rever a independência da Argélia, tá? Agora aqui a República do Congo, Congo belga, né? Rica em diamantes e ouro e outros minerais. E a Bélgica concede a independência sob pressão, claro, né? E o presidente, né? É o primeiro-ministro, que eles vão dar início a esse processo por pressão do povo, ou seja, a pressão popular, tá, galera? A guerra civil, né? O assassinato e a República Democrática do Congo também, nesse processo de descolonização, tá? A África Portuguesa, a Revolução dos Cravos, né, que foi um movimento militar que derrubou a ditadura de Salazar e implantou a democracia, tá? O fim da guerra,
e a desarticulação. Bom, galera, aqui em Moçambique, para não deixar o vídeo muito longo, tá? Vou dar uma resumida para vocês aí dessas guerras. Por exemplo, essa de Moçambique, a independência de Moçambique, ela também é conhecida como a luta armada da libertação nacional, bem como a guerra colonial portuguesa. Foi um conflito armado, né, entre as forças de guerrilha da Frelimo, né, e as forças armadas de Portugal. Esse conflito ele foi dia 8 de setembro de 1974, tá? E conflito também da Nigéria. E esse conflito também, né, essa violência religiosa, né, na Nigéria, ela se refere a esses conflitos entre os muçulmanos e cristãos também, né? E qual é a ideia que se pode ter em relação a isso, né? A gente pode botar até hoje, né, como atualmente a violência religiosa ela domina muito esse cenário, né? Principalmente por surgir grupos, né? Grupos que têm essa ideologia de atacar, né? Vou citar um exemplo, tem o Jihad, que é um grupo que tem essa influência, né? São grupos paramilitares, né? Que têm a ideia de chegar e causar esses conflitos dentro dessas áreas mais necessitadas. Bom, e a gente tem também a África do Sul, né? Com a exceção, né? Em 1910, né, entre a Inglaterra e os descendentes de holandeses, alemães e franceses, né, as leis que elas segregavam, né, ou seja, separavam os brancos dos negros, né, foi conhecido como apartheid, né. Qual o significado, gente, de apartheid? A separação da população negra da branca vinculada pela política, né, oficial da minoria branca, né, da República da África do Sul durante a maior parte do século XX, tá? Aqui vem a criação, né, dos Bantustões, né, que é a divisão tribal de confinamento dos negros em 13% do território. Entendeu, galera? Aqui a gente está vendo um grande líder, né? Quem conhece esse cara já ouviu falar nele, né? Nelson Mandela. Esse é o Nelson Mandela, né? Ele foi um advogado, né? Um líder rebelde e presidente da África do Sul de 94 a 1999, né? Considerado como o mais importante líder da África, né? Vencedor de Prêmio Nobel da Paz em 1933, né? Ele é considerado como o pai da moderna nação africana, né? Onde normalmente é referido como Mandiba ou Tata, tá? Aqui foi as consequências da ocupação da África, né? A gente está vendo aqui tudo que os europeus e os americanos conseguiram, né, tirar da África, eles tiraram, né? Aqui o mapa que está mostrando para a gente, tá? E as consequências dessa descolonização, né? Blocos do terceiro mundo, né? A dependência dos países, né? Os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? Quais as mudanças, gente? Ruptura com o passado, né? Da exploração econômica e opressão política, quebra do mito de inferioridade natural dos africanos, busca de um modelo político econômico adaptado às culturas desses países, né? E luta para combater os altos índices de analfabetismo, né? E as permanências, né? Dependência de tecnologia, né? E capitais externos, enorme falta de profissionais, né? Médicos, engenheiros, professores, agrônomos, etc., né? E a economia baseada sobretudo na exportação de produtos agrícolas ou minerais. Beleza, galera? Aqui vai explicar aqui mais uma coisinha para vocês, ó. As várias Áfricas são consequência de um processo de colonização europeia que dividiu o continente, né? De acordo com os seus interesses, destruindo suas culturas locais, juntando tribos inimigas, né? Desestruturando as formas de produção vigentes
e impondo sistema de produção com base no latifúndio monocultor exportador, né? Portanto, a colonização europeia contribuiu para a instabilidade política e as divergências tribais, e a fome estivesse constantemente ligada à história atual dessas várias Áfricas. Beleza, galera? Até a próxima.